Possivelmente o motivo de você ter clicado nesse vídeo é porque você está curioso ou preocupado com os terremotos de Malta. Bom, antes de mais nada, para você que caiu de paraquedas aqui no Sonhei e Viajei, eu me chamo Aline, meu marido se chama Cris, a gente tem esse canal aqui onde a gente conta as nossas experiências na Irlanda, em Malta, e atualmente a gente está num ano sabático, visitando o Brasil, conhecendo muitos lugares do Brasil, e também mais pra frente a gente vai visitar vários lugares na Ásia. Então não deixe de fazer um tour aqui nos nossos vídeos, tanto sobre a Irlanda como Malta, e também acompanhar as nossas futuras viagens pelo esse ano sabático. Bom, contando um pouco da experiência de como foi o nosso sentimento, né, de o que aconteceu quando a gente sentiu 4 terremotos em Malta. Em 2 anos e meio a gente sentiu 4 vezes. Tem gente que em Malta, maltês, né, gente nativa do próprio país, nunca sentiu nenhum. Tá lá desde quando nasceu e nunca sentiu nenhum. Infelizmente a gente sentiu esses 4. E o primeiro que a gente sentiu, a gente não tinha feito nenhum mês em Malta. Então pensa no pavor de 2 pessoas que nunca tinham sentido aquilo. A sensação é indescritível, gente. Quem já sentiu sabe do que eu tô falando. É um misto de não sei o que eu faço, se eu corro, se eu vou pra rua, se eu continuo onde eu tô, se, sei lá, a gente passa um mix de sentimentos, mas é muito rápido. Normalmente, esses eles não duram, o que a gente sentiu, né, pelo menos esses 4 que a gente sentiu, não durou nem 10 segundos. Alguns com uma intensidade mais forte, alguns com uma intensidade mais fraca. Normalmente eles já são publicados, né, nos sites oficiais de Malta, já, tipo, instantaneamente, ou nos grupos que a gente participa no WhatsApp, o pessoal já começa a falar, ó, você sentiu, você sentiu, você sentiu. Então, acaba que a gente tem essa certeza de que foi realmente um terremoto instantaneamente, né, pelas redes sociais, enfim. Deu medo? Óbvio que deu medo. Deu vontade de ir embora? Óbvio que deu vontade de ir embora. Pra te ser bem sincero, eu falei pro Cris, olha, vamos pegar e vamos comprar uma passagem, vamos embora daqui, porque eu não quero pagar pra ver, eu não quero passar por isso várias vezes e, né, daqui a pouco acontecer uma coisa muito mais grave, né, tsunami, né, porque a gente tá numa ilha, então, consequentemente, né, se tu tem muitos terremotos, né, muitos abalos sísmicos que eles chamam, né, daqui a pouco pode rolar uma tsunami, enfim. Então começa a passar muita coisa na cabeça, mas ao mesmo tempo tu pensa assim, né, ao passar dos dias tu vai conversando com os colegas de trabalho, vai conversando com as próprias pessoas que moram lá desde quando nasceram, e aí tu vai chegando à conclusão que nessa vida não dá pra simplesmente se basear em uma coisa aqui, uma coisa ali e simplesmente, né, abrir mão dos teus sonhos. Dando um exemplo, vocês sabem que vira e mexe acontece algum acidente de avião. Então, por exemplo, eu vou deixar de conhecer um país porque um avião pode cair? Não vou. Vou deixar de morar num lugar porque tem, às vezes, bem de vez em quando, algum caso de terremoto? Não vou. Claro que eu não moraria num lugar onde está tendo alguma coisa muito mais grave e que eu estou correndo risco 99% de chance de morrer. Óbvio que eu não estou falando de lugares assim que tem esses riscos, né? Por exemplo, países que estão em conflitos aí atualmente, enfim. Lógico que eu não viveria nesses países que a chance, né, de acontecer algo comigo muito maior. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, eventos que a gente não tem controle, a gente pode estar atravessando a rua e ser atropelado, acontecer alguma coisa, eventos que a gente não tem controle nenhum, não depende da gente, eu acho que não, no final, né, não deveria ser um motivo crucial para eu decidir e não ir para o lugar. Por exemplo, eu vejo muita gente falando, ah, não, agora eu não vou mais para Malta, porque eu ouvi falar do terremoto e, né... Assim, vamos aos fatos, as histórias, as coisas que eu pesquisei, porque daí eu fiquei obcecada pelo assunto, então eu fui atrás para saber se eu devo me preocupar mais ainda ou se eu deveria realmente colocar o plano em ação de simplesmente comprar a primeira passagem que eu visse e ir embora de Malta. Então vamos aos fatos. Bom, em 1693, há mais de 300 anos atrás, o pior terremoto da Itália aconteceu na Sicília. A Sicília é uma parte linda, maravilhosa, cheia de praias bonitas, que tem bem ao sul da Itália, bem lá embaixo na bota, e que fica bem pertinho de Malta. E, consequentemente, atingiu algumas cidades de Malta naquela época e também causou tsunami. Não deu para entender, de acordo com o Google, como faz muitos anos isso, não deu para entender o número exato de pessoas que morreram na época. Mas alguns sites falam de 10 mil e outros falam de 60 mil pessoas. Também não fala o número exato de pessoas que morreram em Malta. Mas ao todo, né, como aquela época Malta não era independente, não era um país independente, fica difícil também de buscar histórico, fatos, números, porque, né, não era um país independente ainda naquela época. Mas enfim, pela internet diz que atingiu tanto a Sicília e a Itália, que foi o pior da Itália até hoje,
e que, logicamente, atingiu Malta por estar muito perto. A escala mais alta dos terremotos que a gente já sentiu em Malta foram na faixa aí de 4 ponto alguma coisa, 5,7, se eu não me engano, o máximo que a gente já sentiu. Alguns mais fracos, alguns mais fortes. Dizem que os abaixo de 4, normalmente o ser humano não sente. Mas eles acontecem no Mediterrâneo o tempo todo. Diz que quase todo santo dia, quase toda semana, tem terremoto, só que a gente não sente. Esses que a gente sentiu, esses 4 que a gente sentiu, foram nessa faixa aí de 4 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa. E esse que aconteceu há mais de 300 anos atrás, ele estava aí na faixa de 7,4 de magnitude. Então foi um terremoto bem feio mesmo naquela época. A ilha de Malta não está numa placa tectônica, já a Itália está. Mas enfim, qualquer evento que acontece nessas placas tectônicas, infelizmente a gente pode acabar sentindo em Malta. Então o terremoto em si ele não acontece em Malta, mas ele vem como um maremoto e as vibrações e a gente acaba sentindo no país. Pode acontecer uma tsunami? Bom, dizem que pode acontecer. Tem gente que desde criança, maltês, que está lá desde quando nasceu, nativo do país, ouve essa história desde criança, já se passaram mais de 30 anos e nada aconteceu. Pode acontecer amanhã? Pode. Pode nunca acontecer? Pode nunca acontecer. Por isso que eu falo que eu não deixaria de ir para Malta por causa disso. Em maio de 2025, a gente teve uma escala aí de 6 ponto alguma coisa na Grécia, e foi sentido em Malta novamente. Então, às vezes, tem coisas em Chipre, Grécia, né, que faz parte ali do mar do Mediterrâneo, e a gente acaba sentindo em Malta também. O que me deixa um pouco preocupada é que Malta não está tão preparada assim como o Japão, por exemplo, que tem prédios com estrutura apropriada para isso, né? Isso me deixa bastante preocupada porque, tipo, são prédios muito antigos, a Europa é o continente velho, então às vezes eu ficava pensando dentro de casa, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa com uma escala maior, esses prédios antigos não vão resistir, possivelmente não resistiriam. Como eu fiquei muito obcecada pelo assunto, lendo alguns artigos de sismólogos, pessoas que entendem do assunto, eles falam que a gente não deve se preocupar, que Malta possivelmente não vai ser afetada por nenhuma catástrofe, mas, né, a gente sempre ficava naquela coisa, ai meu Deus, né? Tipo, não é legal acordar no meio da noite sentindo tua cama vibrando, e é uma vibração estranha, é um sentimento estranho, tu ouve um pouquinho das janelas batendo. Não são aqueles terremotos de ficar caindo as coisas no chão, até porque se acontecesse esse, logicamente o prédio cairia. Eu acredito, né, porque seria muito forte. É aquele terremoto que tu sente a vibração, balança, não é uma sensação legal, mas como eu falei, passa muito rápido. Teve uma vez que a gente ficou tão preocupado que a gente chegou a inventar, criar ali uma forma, né, como se fosse um plano de fuga caso acontecesse alguma coisa. Então a gente tentava deixar, né, a saída do nosso quarto, se acontecesse de noite, a saída do nosso quarto livre, sem nem nada, nenhum móvel, nada impedindo a nossa saída. Mas a gente, né, morava no quinto andar, então tipo assim, não tem como pegar elevador, então teria que descer as escadas, enfim, mas é bom nem ficar pensando nessas coisas, mas igual como a gente ficou um pouco assustada, a gente estava meio que planejando um plano de fuga na nossa cabeça. Quando a gente vai procurar na internet se Malta realmente está preparada para isso, falam que o governo já investiu em alguns testes, alguns planejamentos, treinamentos para caso aconteça alguma coisa, mas na prática, no dia a dia, eu não via muita ação do governo ou de qualquer pessoa. Eles convivem com isso, brincam bastante, levam na parte mais de humor, digamos assim, mas eu acho que as pessoas, assim, elas nasceram lá, muitas delas nem sentiram, então quando a gente conversa com eles sobre esse assunto, eles levam de boa, mas é claro, né, às vezes a pessoa nasceu lá, não tem pra onde ir, não tem nenhum outro lugar, nenhuma forma, né, nem quer, né, se desvencilhar, sei lá, de casa, família, amigos. Enfim, acaba convivendo com naturalidade, convivendo com isso com naturalidade e não tem muito o que fazer. Bom, eu espero que eu tenha tranquilizado um pouquinho vocês, quem estava procurando sobre esse assunto, quase não tem vídeo no YouTube aí sobre esse tipo de assunto, né, terremoto em Malta. Eu já comentei sobre esse assunto em alguns outros vídeos aqui, o Cris também. E aqui no nosso canal, né, tem vários vídeos sobre Malta, custo de vida, aluguel, enfim, como é a vida em Malta, como é a vida na Irlanda. Contando agora também, né, um pouco no canal sobre esse ano sabático que a gente recém iniciou. E é isso, se inscreve no canal, deixe seu like, se ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Eu gostaria de saber se você vai deixar de vir para Malta
por causa disso, qual foi a sua decisão, se depois de assistir esse vídeo você ficou mais tranquilo ou se ainda continua preocupado com isso. Deixa aqui nos comentários, eu adoraria receber algum comentário, algum carinho de vocês. Obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. É o fim do vídeo, mas não do sonho. Até a próxima. Tchau!